Ai, Jesus. Ficou uma caneta minha no seu carro, uma Bic. Só a segunda. Não, só a segunda, mas você quer esquecer. Eu vejo, ela segunda que ele é uma coisa que fala. Mas eu dou um jeito, eu dou um jeito, segundo eles. Boa tarde, pessoal. Então, vamos continuar a apresentação da prova de conceito 12, gestão de educação. Vamos continuar no item 5.6. Né? Então, só para relembrar, o 1.5.6 faz parte daqueles que a gente iniciou pela manhã, que é o pai, a mãe, o responsável, a própria criança acessar o serviço, né? Sim. Então, vou abrir aqui novamente. E acessar o perfil da mãe. Então, 5.6, permitir a visualização do total de faltas por período avaliativo, do percentual da frequência e da frequência diária em cada aula. Mostrei pela manhã, né? Sim. Esse aqui no perfil da mãe. 1.5.7, possibilitar aos alunos, pais e responsáveis pelos alunos a consulta e impressão do boletim escolar do aluno, ou seja, o desempenho escolar obtido pelo aluno ao final dos períodos avaliativos e do período letivo. Ontem eu mostrei no portal de vocês, e agora então ele está pedindo no portal do aluno, ou da mãe, ou do responsável. Boletim, acessar. E aqui, os alunos, né, os filhos dessa mãe, aí é só selecionar e emitir, visualizar, se quer só ver em tela, aí ele mostra aqui em tela, as notas, aqui do primeiro trimestre, ou o documento, a impressão dele, que a configuração do layout desse relatório vocês vão fazer pelo de vocês. Aqui está. Então, essa mãe pode baixar, ela pode imprimir, tudo que está atrelado ao 157. 158, permitir a consulta das matrículas do aluno na rede de ensino com sua situação e demais características específicas. É o serviço Minhas Matrículas, que eu mostrei. Só vou abrir novamente para vocês verem a primeira telinha mais detalhada. Mas é aquele primeiro que eu mostrei, que ele engloba, né, todas as opções, mas os detalhes da matrícula estão aqui, ó, tá? O número da matrícula, ano, tipo de atendimento, aluno, curso, etapa, situação, turno, e aqui a enturmação também. Aí ele tinha um atalho também do boletim. Também tem um atalho aqui. Aqui, ó. Além do serviço exclusivo do boletim, tem aqui dentro também. Ok. 159, permitir o acesso por meio de chave de acesso sem necessidade de cadastro de login e senha. O exemplo é aquele e-mail que eu mostrei hoje. Então, o pai e a mãe não precisou pedir usuário e senha. Fez a matrícula do aluno, já recebeu a mensagem. E as informações, né? 160, disponibilizar aos pais, alunos e responsáveis recursos para registrar e enviar atividades pedagógicas para os professores, bem como enviar comentários para o professor sobre a atividade. Lembra o repositório de documentos, né? 161, permitir o registro do planejamento de aulas por período. Eu creio que aqui foi só equivocada a palavra registro, porque o pai e a mãe não registram planejamento. Ele consulta o que o professor planejou, que aí, no caso, eu mostrei pela manhã para vocês, né? Confere, é isso mesmo? Confere. Perfeito. 162, permitir aos gestores configurar o processo de aprovação dos planejamentos de aula
definindo o estabelecimento de ensino. Tá, antes de continuar, eu vou voltar, porque agora aqui no meio, aqui volta para, sai da parte do aluno, do pai e da mãe, e vai para o gestor, exatamente. Então, eu vou sair dessa tela aqui e vou voltar para o Atendinet, tá? Que é aquilo que eu comentei com vocês, mas eu disse que tinha, eu lembrava que tinha um item. Então, ontem eu mostrei que o professor faz o planejamento e que poderá enviar para a coordenadora ou para o gestor fazer, é isso que o item pede. Permitir, agora sim eu vou ler ele completo, permitir aos gestores configurar o processo de aprovação dos planejamentos de aulas, definindo os estabelecimentos de ensino, a modalidade, o professor que deve seguir esse processo, bem como definir o período que o processo deve acontecer e o prazo máximo que o professor pode registrar o planejamento. Então, vamos lá. Aqui. Eu mostrei ontem para vocês que aqui se configura o planejamento e que na configuração do planejamento, aqui ó, a gente teria que marcar essa flag, utiliza análise, aí ele vai permitir indicar o prazo para análise, o prazo que a gestora vai ter para analisar. Então, vocês estipulam 3, 5, 7 dias, né? Mas essa base aqui, essa data, é só para elencar que ele está, vamos dizer assim, expirou o prazo que ela tinha, não que bloqueia. Né? Só para ela saber o que ela tem, está em dia e o que está em atraso. E aqui, ele vai permitir que seja indicado quem que vai fazer isso. Ó, então, eu marquei, analisa, aí ele permite indicar quem são os funcionários, tá? Em contrapartida, finalizando aqui o processo, como que é essa análise? Aliás, é o próximo item. Mas ainda dentro do 162, ele pede aqui, ó, e o prazo máximo que o professor pode registrar o planejamento. Isso é na configuração aqui que eu vou mostrar agora. Deixa eu só pegar. É aqui na configuração dos módulos letivos, onde eu mostrei ontem, que aqui vocês dizem quantos períodos avaliativos terá, né? E o nome deles, a data de início e a data de término, e eles trazem a somatória. É aqui que a gente define os prazos. Então, o item está pedindo do planejamento, mas eu vou mostrar tudo que está disponível. Prazo limite para avaliações, o professor cadastrar as avaliações, as frequências e os projetos que é os planos de aula, tá? Então, finalizando o item 162, é essa informação aqui. Agora sim, 163, permitir o registro da aprovação dos planejamentos de aula elaboradas pelo professor. Então, a rotina, que ativando lá que vocês querem que seja feita a análise, vai habilitar esse análise do planejamento. Então, eu sou a coordenadora, o professor fez o planejamento e enviou para mim. Clicou no botão, na ação, para analisar, né? Terminou. Vem para cá. Então, a coordenadora, a gestora vai vir aqui, vai clicar em análise de projeto, vai conferir tudo que o professor preencheu no cabeçalho, se ele indicou que há interdisciplinariedade, qual é a instrumentalização. Aqui tem só esse campo, mas dá para definir mais, como eu mostrei para vocês, né? Quais os objetos de conhecimento que ele selecionou que vai trabalhar nesse plano de aula, as habilidades, contínuo, né, currículo contínuo, se houver, é opcional esse, a estratégia, que é o plano de aula, eu falei que é que nem um editor de texto, né, normal, figuras, marcadores, numeradores, e se tiver alguma avaliação vinculada diretamente a esse plano de aula. Agora, então, para finalizar o item é aprovar isso. Então, analisei e está aprovado. Aprovado. Se por um acaso não está aprovado, eu acho que tem algum item que vai pedir aqui. Qualquer coisa eu faço o teste depois, mas esse aqui eu vou aprovar então, tá? Aprovar. Tem certeza? Sim. Pronto. Ó, daí ele fecha dizendo que finalizou e sai dali. Não é mais pendente para mim. Voltou para o professor, aprovado. Tá? 164. Possibilitar o registro do planejamento de aulas e o conteúdo ministrado de forma flexível em qualquer periodicidade, dia, semana, mês ou outro período determinado pela Secretaria Escolar. Eu mostrei para vocês o planejamento, né? E o nosso, ele não é engessado. Ele pode ser diário, semanal, quinzenal, tempo que vocês estipularem. 165. Permitir aos professores visualização das observações do seu gestor, possibilitando ajustes conforme necessidade, submetendo novamente para validação
até que o processo seja concluído. Era esse aqui. É esse aqui. Ou seja, vou entrar aqui no diário de classe para exemplificar na prática. Vou abrir o planejamento da Prof. de Educação Física. Já tem esse aqui que está em digitação. Então, eu vou dizer, vou alterar ele, deixa eu até dar uma olhadinha como é que ele está. Instrumentalização, ó. Objetivos. Vamos supor que eu esqueci, ou faltava algum detalhezinho, ó. Plano de aula. E agora eu vou informar que eu concluí ele, ó, tá em digitação. Eu vou dizer que eu concluí, que eu quero enviar para análise, encaminhar para análise. Ah, esse aqui não está configurado, eu configurei só o anos finais. Tá, tudo bem. Vamos pegar um do anos finais, então. Vamos no terceiro ano A de Educação Física. Vou fazer um bem rapidinho, tá? Planejamento. Ah, esse aqui tá para ajustar. Ah, pode ser por esse aqui, senão eu faço um novo. Mas esse aqui, então, a professora, a coordenadora, a gestora já deu um parecer, porque está pedindo para ajustar. Quando eu clicar em parecer, eu consigo fazer um novo parecer para essa gestora, mas ao abrir o planejamento, vai ter o parecer dela aqui embaixo, ó. Ó, ajustar de acordo com as orientações abaixo. Daí, fazer conta que eu escrevi alguma coisa. Então, esse seria o 165. Isso aí. E vamos supor que eu fiz o que ela pediu e agora eu vou encaminhar de novo para análise. Sim. Então, agora é jogos e brincadeiras. E se a gente voltar na análise, vai estar ele aqui, ó. Tá? É isso. É instantâneo, tá? Instantâneo. 166, permitir o registro do conteúdo ministrado por período. Já mostramos também. 167, permitir o cadastramento de instrumentos de avaliação de aprendizagem, provas, exames, trabalhos, avaliações e outros. Eu mostrei já eles prontos e mostrei a telinha também, mas deixa eu abrir ela de novo só para... Aqui, ó. Para detalhar. Quem que é o professor? Tipo de avaliação. Qual o período avaliativo? O instrumento que vai ser aplicado na prova. A sigla. A data de aplicação. Então, vamos supor que vai ser sexta-feira agora. Metodologia. Consigo indicar qual é a metodologia. Instrumento de avaliação, aqui eu escrevi metodologia 1 e 2, mas o professor vai escrever o que ele quer, né? E se ele está atrelado, vinculado a um planejamento. Conteúdo, critérios, o professor coloca todos esses detalhes. Confirma e a avaliação está cadastrada ali, tá? Então, esse foi o 167. Vamos lá. 168, permitir aos professores a realização da cópia dos instrumentos de avaliação de uma turma para outra. Essa prova que eu acabei de colocar, eu vou até colocar um nome complementar aqui no final para vocês observarem. Prova... Almirante. Prova Almirante. Perfeito. Então, esse item 168, ele está pedindo para quê? Criei aqui o instrumento de avaliação, né, a atividade. E eu não quero ter que criar tudo do zero para outra turma, sendo que vai ser a mesma coisa. Replicar. Aí a gente configura se quer mudar o nome, se quer mudar a descrição, a sigla. E para quais turmas? Não precisa ser uma de cada vez. Pode mencionar aqui, ó, várias. E não só da mesma escola, mas mudando desde que o professor trabalhe em várias escolas. Se ele tem turma só na 29, ele não vai poder duplicar para outra, né? Então, eu vou exemplificar aqui que eu quero duplicar para o segundo ano. No terceiro, que no terceiro, se eu não me engano, não tem nenhuma ainda criada. A data 17/8, tá? Confirmar. A disciplina é Educação Física. Segundo ano, né? Segundo ano, Educação Física, avaliações, terceiro trimestre. Aqui está a prova Almirante, com todas as configurações que a gente fez. 169, permitir o registro do desempenho dos alunos referente aos instrumentos de avaliação, exames finais, conselho e média, já vimos tudo, né? 170, permitir o registro de pareceres aos instrumentos de avaliação, exames finais, conselho de classe e média dos períodos avaliativos. 171, permitir o registro da recuperação paralela, recuperação dos instrumentos de avaliação e recuperação do período avaliativo. Desde que está configurado no sistema de avaliação. No meu exemplo, eu configurei para a turma do terceiro ano B, eu já tenho aqui, terceiro ano B.
Terceiro ano B, se eu não me engano é isto. Aqui, ó. Aqui tem o instrumento, né, a avaliação de recuperação. Então, ela é aqui o tipo recuperação e não parcial. E se a gente abrir aqui, vocês vão poder visualizar. Eu prefiro mostrar por módulo, que dá para ver o todo, tá? Ó, módulo, desempenhos por módulo. Aqui vocês conseguem observar. Ó, eu acho legal a visão, né? Então, avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. E aqui a recuperação. Ele habilitou só para quem tirou nota baixa. Então, aqui, ó, o aluno 53 tirou 5. Fez a recuperação, 5,5. O 57 tirou 6, na recuperação tirou menos. Qual vai prevalecer? A mais alta. Porque foi configurado dessa forma, tá? É vocês que vão determinar tudo isso. Certo? 172. Permitir o registro de resultados do período avaliativo, mesmo que não exista um instrumento de avaliação cadastrado. Esse eu vou ter que mostrar na prática. Então, seria assim, ó, diário de classe. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, diário da turma da creche. Vejam que não tem nenhuma avaliação cadastrada, certo? Nenhuma. E eu, mesmo assim, mesmo não tendo nenhuma cadastrada, eu consigo fazer o fechamento do período avaliativo. Vou vir aqui, gero o fechamento. E aqui eu atribuo o resultado final, no caso aqui é um parecer, mas isso vale para todas que vocês tiverem cadastradas, tá? Então eu consigo fazer o fechamento, mesmo não tendo, vou até concluir ele, vou ver se, eu não lembro se tem alguma pendência. Está prestes a concluir? Sim, quero concluir. Ó, existe pendência. Para o professor também, se ele tenta fechar e falta coisa, tá, eu quero ver o que eu esqueci. Lançar presença. Confirmo. Confirmo, ó, dia 2. Estão vendo? Ele só vai deixar fechar se tiver tudo lançado. Ele não deixa fechar se não tiver, se tiver faltando alguma coisa, tá? Ok? Então, esse foi 173. Permitir o registro do desempenho de cada aluno referente ao CHA, competências, habilidades e atitudes, na visão anual, mesmo que não tenha nenhum instrumento de cadastrado. Mesma situação, nesse caso eu tenho o terceiro ano de educação física, vamos lá. Terceiro ano A, educação física, avaliações. Aqui tem, no segundo trimestre, tem aquela que eu acabei de fazer. Mas eu vou fechar do primeiro só para vocês verem que, ó, no primeiro não tem nenhuma avaliação, né? Aí eu vou aqui na funcionalidade do fechamento, primeiro, executar, gerar o resultado, e aqui está. Eu consigo fazer o fechamento. Nesse caso, através do CHA. Aqui no caso é competência. Mas se tivesse atividade, habilidades, né, e atitudes também estariam aqui, ok? Então aqui a gente conseguiria fazer o fechamento, desde que não está faltando frequência, né? É assim por diante. 174. Possibilitar o registro do desempenho escolar de alunos da educação básica, EJA, complementar, atividade AE e atividade complementar. Sim. Uhum. Mas é essa avaliação, é permitir cadastrar a avaliação, a nota obtida pela criança em qualquer uma dessas modalidades, né? Ok? 175. Possibilitar aos professores, né, a realização do cálculo das médias dos períodos avaliativos de seus alunos, utilizando fórmulas de cálculo previamente personalizadas pelos administradores. Mostrei a fórmula ontem e o cálculo vocês viram que é automático, né? Isso. 176. Permitir a visualização do cálculo das médias dos alunos em cada período avaliativo. Inclusive, aqui ele não está dizendo que é para fechar, ele está pedindo para visualizar. E aquela tela que eu acabei de mostrar para vocês é para isso, para visualizar. Por exemplo, vamos pegar o terceiro ano B, que tem notas. Aqui. Essa aqui, ó. Lembra que eu vi que vocês fizeram alguma... Essa aqui. A média está aqui, ó. Então, se é só para consultar, dá para consultar aqui. Se acaso foi alterada alguma coisa e, consequentemente, a média pode estar desatualizada, vai aparecer um sinalzinho aqui no final. Deixa eu até tentar mudar para ver se ele já atribui. Deixa eu salvar. Mas assim, ó, no reloginho, quando vocês vão em cima, ele diz, ó,
Quando que foi atualizado pela última vez? Dia 1º/6, às 19h27. Se eu clicar em cima, ele atualiza na hora, tá? Ok, então fechou 176, 177. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos por dia, por aula, individualmente ou pelo total de faltas do período avaliativo, também vimos. 178. Permitir aos professores o cadastramento de abonos e ou justificativas para as ausências dos alunos, informando o motivo previamente definido pela Secretaria de Educação ou pelo estabelecimento. A gente viu pela equipe de gestão, pela Secretaria Escolar. E aqui está pedindo no comecinho pelos professores. Então, eu vou aqui no outro navegador acessar, não com o meu, mas sim com o CPF do professor, está ainda na mãe. Eu vou sair do acesso da mãe e vou acessar com o CPF da professora, 69. Olha lá em cima. É a professora de Educação Física, tá? E a professora de Educação Física, ela vai conseguir, acessando o seu diário, ela vai ter uma aba chamada Ocorrências e Observações, e aqui ela vai conseguir fazer o lançamento, a inclusão, inclusive coletiva, se for o caso. Então, se é uma ocorrência que envolveu vários alunos, ela pode selecionar eles todos de uma vez, fazer o registro, e ele vai criar um registro para cada aluno, tá? Então, faz de conta que eu escrevi tudo. E como o item pede, a possibilidade de escolher o tipo que a Secretaria de Educação... Ó, eu não consigo incluir como professor, eu só consigo selecionar uma das opções que já está ali, exatamente. Inclusive com possibilidade de publicar no portal, que essa opção aqui é uma das primeiras que o pessoal cuida para tirar do professor e deixar só para a Secretaria da Escola, né, a coordenadora, a diretora. E também a possibilidade aqui, ó, que é um adendo, né, o item de vocês, necessário acompanhamento pedagógico. Então, a professora faz a solicitação do atendimento, do acompanhamento por aqui, marcando essa opção. Aí a solicitação já é criada automaticamente, tá? Certo? Vou confirmar só para vocês verem esse que eu criei agora. Vou consultar de novo para ele atualizar e aqui está. Certo? Na data de hoje, a mesma mensagem para os 3 alunos envolvidos. 178 foi esse, né? 179. Permitir o registro de acompanhamentos pedagógicos dos alunos nas escolas da rede pública. Aquele que a gente fez todo no item 107. Certo. Solicitei, encaminhei, né? Isso. 180. Permitir o registro de atividades pedagógicas. Então, a professora vai através do repositório de documentos, aqui vocês já vão lembrar, postar os trabalhos, as atividades para os alunos realizarem. Tá? Tem também, vamos supor assim, ó, porque aqui está no portal da professora, veja lá em cima, professora de Educação Física. Tem também, por exemplo, assim, a professora entrou de atestado, mas ela deixou a atividade e a diretora e a secretária acharam por bem mandar essa atividade para os pais acessarem ou o aluno via internet. Tem essa mesma opção, repositório de documentos, aqui na secretaria escolar, ó. Aqui, ó. Mesma coisa. Só que daí quem está fazendo o envio é a diretora, a secretária, a coordenadora, ok? 181. Disponibilizar aos professores recursos para enviar atividades pedagógicas aos alunos, bem como enviar comentários sobre as atividades. Mesma coisa, né? Repositório de documentos. Possibilitar aos professores o acompanhamento. Aliás, eu acho que eu só vou mostrar mais um detalhezinho, porque, quem sabe, aqui, ó. Atividade, vamos supor que a professora vai corrigir uma atividade, só para vocês verem onde que ela vai colocar, aqui, ó, texto de retorno, e seria a parte final ali, a resposta das atividades, né? Ela vai poder, em data evolutiva, foi o 182, né? Isso mesmo. É o 183, possibilitar aos professores registrar a devolutiva às atividades. Então, é aqui, ó. Texto de retorno da atividade que esse aluno aqui postou. Ah, é o outro aluno. O professor vai vir aqui e vai colocar o outro retorno, tá? O retorno para o outro aluno. Então, foi 182, 183, né?
184. Permitir o registro da frequência escolar dos alunos da educação básica, complementar, todas elas. Isso, só na tela do professor. Eu entendo que seja isso, quem sabe por isso que está repetindo. Então, a tela do professor, os diários são assim, ó, mas em destaque, né? Ao invés de ser assim, ó. Aqui é para a equipe diretiva, deixa eu abrir, ó. Aqui é os diários da equipe diretiva. Olha quantos tem? 106. Aqui é da professora. Quantos diários tem? 8. Só os que eu vou dar aula, tá? Tem várias turmas, porque eu pego de exemplo a prof de educação física, tá? E aí a professora vai abrir o diário e vai lançar a frequência. É só o tamanho, a cor, mas é a mesma coisa, né? Certo aqui? Certo. 185. Permitir a emissão de relatórios padrões e ou customizados diretamente pelas funcionalidades de frequência escolar, conteúdo ministrado, desempenho escolar, planejamento de aula, devolutivas, acompanhamento pedagógico, quadro de horários e atividades. Então, seria direto pela atividade, pela rotina, né? Primeira opção, abrir aqui a frequência. Então, aqui está a frequência. Eu quero imprimir o registro, né, a ficha de frequência, aqui está ela. Aí, seleciona, o professor pode vir aqui, selecionar, fazer filtros conforme a necessidade. Eu vou filtrar por módulo letivo para ser um pouco mais rapidinho. Pode ter mais do que um modelo. Ela pode querer imprimir em branco, quem quer fazer manual, e preenchido com o que ela já lançou em sistema. Só esperar ele gerar a ficha de frequência e aqui está. Esse P e F é configurado por você. Se você não quer que apareça P, quer que apareça um pontinho, é só configurar para que apareça o que vocês desejarem, tá? Mas aqui porque já foi lançado, ó, já foi lançada a frequência. Se eu ampliar aqui, ó, vocês vão perceber, olha aqui, ó. Aluno 33, matrícula cancelada no dia tal. Então, antes, né, depois disso, ele não vai conseguir lançar a frequência desse aluno. Ó, remanejamento, a contar, a matrícula foi feita dia 10/13, então antes do dia 10/13 ele não tem presença. Isso aí. Além disso, então, ele pede o planejamento, não, deixa eu ver, frequência, conteúdo, aqui temos o registro diário, e aqui está os planejamentos. Deixa eu até pegar da turma da creche, que eu acho que eu tenho mais. Creche, cadê a creche? Tá aqui. Registro diário. Aqui estão os registros, tá? E aí vocês têm a possibilidade de fazer a impressão aqui pela... Deixa eu ver, registro... Se eu não me engano, está aqui. Aham, aqui, ó. Registro diário. Aqui, ó. Que foi anotado dia a dia, vai estar aparecendo aqui, tá? Ó, no outro dia, a mesma coisa, podem observar aqui, ó, dia 9 de janeiro, a mesma coisa que está aqui atrás, dia 9 de janeiro, ó, tá bom? Além disso, ele pede o boletim do professor, né, que seriam os desempenhos escolares. Então, o professor pode vir aqui, ó, e imprimir o boletim do professor. O que é o boletim do professor? É as avaliações que ele cadastrou e caso já tenha cadastrado, creche parecer não, vamos pegar um de nota que é mais prático de olhar, tá? Se já lançou os desempenhos dos alunos, ele vai aparecer para que esse professor visualize. Então, não é o boletim do aluno, é o boletim da turma. Aqui, ó. Aqui estariam... esse aqui não tem muita, não. Mas aqui, se tivesse fechado a média, e aqui embaixo a prova, tá? As parciais. Além disso, planejamento. Vamos lá. Planejamento, o professor vem nos planejamentos. Eu vou pegar da turma que eu tenho planejamento aqui. Então, toda aquela coisa que eu preenchi nas telas, nas alternativas, nas abas, né, do planejamento, ao final o professor pode selecionar e pedir para imprimir ele. E nessa impressão, preenchido ou em branco, né, no meu caso eu vou selecionar preenchido, o professor, ao invés de imprimir no papel, ele normalmente hoje em dia quer guardar no pendrive, na nuvem, no seu e-mail, né? Então é só gerar o planejamento, a impressão dele digital, né? Ao invés de ser física.
E aqui ele imprimiu lá em cima, ó. Estão vendo? Opa, desculpa. É na impressora. Ali, ó. Podem olhar, ó. 3/6, agora, exatamente agora, né? Foi esse que eu acabei de gerar. Vou visualizar. E aqui está. Ah, eu pedi em HTML. Mas vocês conseguem visualizar que é a mesma coisa, né? Normalmente eu pego o PDF e agora eu só deixei HTML. Ok. As ocorrências. Então, voltamos lá onde é que eu fiz o registro da ocorrência anterior. Aqui. E na própria tela, como o item pede, há a possibilidade de imprimir essa ocorrência. E aí o layout, o modelo do relatório, aqui. Da ocorrência registrada, tá? Planejamento, boletim. O horário ele está aqui na agenda para consulta do professor no momento que ele desejar, tá? E isso, 185, 186. Possibilitar aos professores registrar os planejamentos de aulas e ou conteúdos ministrados. Até aqui tudo bem. Esse item que eu li agora, até os ministrados, eu já mostrei, certo? Agora ele vai pedir um detalhezinho que o upload, mas ele está dizendo quais os tipos, então eu vou mostrar para vocês, tá? Agora a gente tem que fazer o formato de página. Aham. Ontem a gente fez de PDF também. Isso, mas como aqui está pedindo o upload, só deixa eu ver, porque eu já fiz os anexos. Se vocês quiserem, eu anexo tudo de novo, mas eu anexei, se eu não me engano, eu não lembro se foi segunda, deixa eu abrir aqui. Eu anexei a creche, então vamos lá, planejamento, creche, aqui está o plano de aula e aqui está a ação anexo. E aí eu anexei todos os tipos que está pedindo aqui, mas se vocês quiserem, como eu falei, eu anexo eles de novo. Mas ó, PDF, aqui está o PDF. Ele está pedindo doc, aqui do lado está o doc. DocX, a TXT, HTML, esse eu sofri para pegar e fazer ele, tá? Mas aqui está ele, HTML, por isso que ele saiu da ordem. XLS, cadê o XLS? Aqui no final também. XLSX, JPG, PNG e PPT. Tem até uma mais aí. Certo? Aí o tamanho que ele está dizendo ali, permitindo 40 megas, isso é a nível contratual com o edital de vocês. Então, se no contrato está dizendo que é 40 megas, a fábrica configura para que isso aí seja o limite, né, para vocês, ok? 187. Possibilitar um local centralizado que oferece ajuda descrita aos usuários quanto às funcionalidades do sistema. Já mostrei, né? Perfeito. 188. Possibilitar aos professores a visualização do nome social de seus alunos nas rotinas relacionadas ao registro de frequência e desempenho escolar, proporcionando assim que o aluno seja reconhecido pelo nome que se identifica. Eu acho que vocês viram, mas eu não dei ênfase que era isso. Mas eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Eu tenho meu aluno no 3º ano. Vocês conseguem ver alguma coisa diferente? O primeiro, o 41, entre parênteses está escrito social. É o nome que eu dei para ele, social. Mas deixa eu mostrar na prática para vocês, tá? Senão ali é... Olha só. A equipe diretiva, quando fez a matrícula desse aluno, o pai ou a mãe... Vou até pegar um aluno da mesma turma. O aluno 45, tá? Então, vou selecionar aqui o aluno 45. Vamos supor que esse aluno já, enfim, é reconhecido, né? Ele se reconhece com outro nome. E aí vocês vão fazer esse... Opa, aqui. Então, esse pai e essa mãe trouxe um documento ou fez uma solicitação dizendo, ó, é importante que meu filho ele é Maria e se reconhece como João, ou vice-versa, né? Então, ou um nome estranho e de repente ele quer alguma coisa assim. Então, aqui nós temos essa possibilidade de alterar o nome social. Então, veja que ali atrás ele é aluno 45, que é o que está no documento, né, na certidão de nascimento. Qual é o nome social? Eu vou colocar o Almirante de novo. Almirante. Confirma. Ó,
fica almirante e entre parênteses no nome que está no documento, né? Vou voltar lá para a tela do professor, para outra rotina. Só vou sair e atualizar a página. Vamos entrar na mesma turma. Ele está apresentando o nome social dele ali. Para não, só o almirante. Deixa eu visualizar aqui no desempenho. Só o almirante. Deixa eu ver o item de novo. Vamos lá, cadê? Possibilitar aos professores a visualização do nome social de seus alunos nas rotinas. Ali o nome social. É isso que está pedindo. Uhum. Perfeito. Proporcionando sim. Fechou? Então, aqui é o desempenho. Está aparecendo o nome social dele. E aqui na frequência o nome social dele. Certo? 189. Possibilitar aos professores a digitação de textos no conteúdo ministrado, planejamento de aulas, instrumento de avaliação, utilizando o recurso de comando de voz. Essa questão do comando de voz, um detalhe, tá? Primeiro, é equipamento. Então, no Note ou no computador tem que estar o microfone funcionando, instalado. E outro detalhe que eu descobri faz pouco tempo é o navegador também. O navegador também tem que estar configurado para o microfone certo, tá? Então, isso é detalhes que tem que se atentar. Mas vou mostrar para vocês porque esse eu não mostrei na prática. Vamos acessar o diário, registro diário, e aqui, vamos supor que a gente quer usar o microfone. Vamos lá. Bom dia. Registrou, certo? Aqui é o registro diário. Além do diário, ele está pedindo no planejamento. Então, vou salvar. Claro, eu falei só bom dia, mas tudo que for falar, enfim, né? Planejamento. Vamos no planejamento, pode ser do terceiro ano A. Na verdade, aqui está pedindo só nessas 3 opções, mas só para ficar claro, qualquer campo extenso, que pelo tamanho dele vocês já observam que ele é maior do que o convencional. O que é o convencional? Uma linha, isso aqui, ó. Isso aqui é um campo que não é extenso. Agora, quando ele é grande, sempre na IPM vai estar no canto direito inferior o microfone. E vocês vão poder usar. Vocês e qualquer... Olá, bom dia. Almirante Tamandaré. Certo? Com acentuação. Um detalhe, uma diferença. O Chrome não faz pontuação. O Edge faz. Eu gosto de usar o Edge. E é claro, né, o professor não vai só falar. Ele vai revisar depois e corrigir até os vícios de linguagem que a gente tem, né? Então, ele vai fazer essa correção, essa adequação. Mas eu mostrei no registro diário, mostrei no planejamento e aqui, para finalizar, está pedindo no instrumento de avaliação. Então, o instrumento de avaliação seria aqui, voltando para o diário, na avaliação, na inclusão da avaliação, sempre onde tiver o microfone. Olá. Ou no conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom? Então, fechou? 189? Perfeito. 190. Possibilitar aos gestores a emissão de relatório que demonstre o percentual de preenchimento de informações do diário de classe de um professor em uma turma, demonstrando as pendências deste professor na turma. A gente viu as pendências. Só eu quero mostrar numa tela que é mais geral, porque ali eu mostrei de um professor. E aqui seria o geral para a gestora, a coordenadora. Isso. E mandar notificação para o professor que esqueceu de fazer, né? Então, aqui, ó, dentro da gestão pedagógica, nós temos vários locais, mas eu gosto de mostrar por aqui, ó, no painel pedagógico, na última opção, são as pendências dos diários de classe. É só vir aqui. Como eu falei antes, eu não consigo fazer o papel de um monte de professor e lançar a frequência todo dia. Então, tem um monte de pendência aqui, tá? Mas vocês conseguem observar aqui, ó. Ele identifica qual é a turma, quem é o professor, qual é a disciplina, a que período letivo corresponde,
O que tem dependência na frequência? O lançamento de 5 dias. Na avaliação não tem pendência, no fechamento não. Só isso aqui. Então, aí teria que fazer essa correção dessa informação aqui. Ó, ele mostra que os dias que estão faltando. Aqui, se vocês observarem, quem sabe vocês percebam que é um aluno que deve ter sido transferido, porque não é todos os alunos da turma, é um só em dias diferentes. Estão vendo? Então, é isso. Aí é só o professor lançar isso aqui que ele vai sair da pendência ali, tá bom? Deixa eu até mostrar rapidinho aqui, ó. Deixa eu salvar aqui a frequência. Ele vai tirando uma por uma, ó. Cadastrei a frequência, ele tira da pendência. Ó, estão vendo? Estou cadastrando a frequência. Última pendência. Feito. E agora, ó, tá indo ali. Vou pedir para ele consultar, atualizando. Só observem que ele vai sair daqui, tá? 198. Ele saiu, mas aí veio outra pendência. Ah, não, ele tá zerado, estão vendo? Zerou. O único detalhe é que não tem o percentual que o item pede, tá? Ele pede para mostrar as pendências Forma de porcentagem. em percentual, exatamente. Ó, demonstre o percentual de preenchimento. Então, faltaria para nós aqui, para atender o item de vocês, uma coluna do percentual que está preenchido. Então, por exemplo, aqui, esse aqui. Percentual de preenchimento, 100% preenchido. O de baixo aqui tem 6 pendências, ele faz o cálculo e mostra o percentual. Certo? Mas Então, isso aí é possível de configurar posteriormente? não, eles vão ter que desenvolver para vocês. Então, ali vocês têm que colocar como não atendido, porque ele, na verdade, eu mostrei para vocês que ele atende parcial. Parcialmente. Mas parcial é não atendido, tá bom? Isso aí. Eles vão ter que colocar ali o percentual, ok? Ok. 191. Demonstrar aos professores os alunos que possuem risco de evasão e ou reprovação. Que eu mostrei para vocês, né? 192. Exibir aos professores um indicador de verificação. Ah, esse aqui agora... Deixa eu ler ele todo e eu vou ter que fazer... Ó, exibir aos professores um indicador de verificação da conexão com a internet, facilitando assim o acompanhamento de seu status atual. Eu vou ter que fazer um teste na prática aqui, fazendo de conta que a internet está... Exatamente. Tá? Aí eu tive que pedir ajuda para os universitários. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, tá? Então, eu estou... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu até fechar tudo para não dar conflito. Olha só. F11. Opa. Aqui está o professor, certo? Sim. Eu vou fazer o que eles me ensinaram. Eu vou até colar, tá? Porque eu acho que eu não vou lembrar de tudo como é que tá. Eu resumo o que eles me passam. Vamos ver. O F12, limpamos aqui. Vamos, aliás, console, limpar. Console, limpar. Network. E no trink. Ó, tá normal. Olhem aqui, ó. Tá normal. Eu vou fazer de conta que agora foi para 3G. E... 3G ou offline, né? Qualquer coisa eu tento no meu acesso offline. Eu quis fechar o painel. Vamos recarregar. Deixa ele atualizar, qualquer coisa eu faço de novo. Deixa eu acessar novamente. Tem os painéis que estão configurados para abrir automaticamente. Vamos lá de novo. F12. Ah, agora deu. Olha ali embaixo. Estão vendo lá em vermelho? Eu só entrei e ele já deu. Porque
porque continuou 3G lá em cima, ó. Entendi. Conexão lenta. Verifique sua conexão. Agora eu vou voltar pro normal. Estão vendo lá embaixo? Ó, já sai. 3G. Fechou? Esse, então, é o item. Então, vocês não vão ter que fazer isso. Vocês não vão ter que fazer esse processo. Simplesmente, quando a internet estiver ruim, estiver lenta, vai vir no vermelhinho ali embaixo, tá? Eu tive que provocar essa lentidão para vocês visualizarem. Deixa eu só deixar ela normal para continuar e conseguir trabalhar, né? Deixa eu só abrir no Edge de novo. Eu, particularmente, prefiro o Edge, tá? Só daí, esse aqui, eu consigo fazer um teste mais rápido no Chrome. Então, esse foi o 92 que a gente fez agora. Perfeito. 93. 193. Disponibilizar aos professores recursos para cadastrar medições da antropométrica dos alunos, compartilhando com nutricionistas da rede informações sobre a estatura e massa muscular dos alunos. Então, vou abrir o portal do professor, né, que eu fechei. Porque ele está pedindo claramente aqui que é para o professor, tá? Mas só para comentar com vocês, essa rotina que eu vou mostrar no professor tem para a equipe diretiva também. Porque tem municípios que quem faz o lançamento é a secretária da escola. Então, só para vocês saberem, tá? Então, aqui, vamos voltar. Ah, eu loguei com o meu de novo. Analisa. Professora. Aqui. Tá, então, olha lá em cima, portal da professora. A professora vai acessar o seu diário. Vai nas matrículas, onde ela consegue ver os alunos que estão matriculados. E aqui ela tem o controle antropométrico. Consegue ver os lançamentos anteriores no histórico ou incluir o de agora. Aparece aluno por aluno, data, altura, peso e se tiver alguma observação. Certo? Feito o lançamento aqui, vai espelhar para a equipe diretiva. Tá? Deixa até eu colocar algum valor aqui só para vocês visualizarem. Vou colocar valor 120, 110. Eu não estou nem pensando, tá? Eu estou colocando. 38. Confirma, então. Dia 3 agora. Agora, se eu voltar aqui para minha tela, podem olhar lá em cima que está o meu nome. Então, eu sou daí, dá para ver até pelos ícones, né? Então, aqui tem como vocês consultarem o que a professora acabou de lançar. Então, porque alguns municípios, quem faz esse lançamento, foi o terceiro ano que eu lancei? Terceiro ano A, Educação Física, mas terceiro ano A, controle antropométrico, sequência, não? Mas para nutricionista, ela tá aqui, ó. Inclusive, um detalhe que é o único item de vocês, tá? É o único item de vocês que menciona alimentação escolar, tá? Mas esse módulo aqui é o diagnóstico segundo a OMS, que ele faz automaticamente com essa informação que a professora lançou, tá? Eu vou colocar aqui o estabelecimento 29. Vamos dizer, ó, o aluno almirante aqui, ó. Ó, tá aqui, tá? E aí, essa tela aqui, ó, dia 3/6, que eu lancei agora, já trouxe toda a análise desse score que a nutricionista de vocês sabe melhor do que nós, do que eu e que vocês. Então, lançou, deixa eu até tentar filtrar por última medição, ano de medição. Não. Turma. Terceiro ano A, vamos pegar aqui, daí fica mais fácil porque ele fica tudo junto, né? Terceiro ano A, aqui, ó, opa. Estou pegando de outro ano, não, 2026. Ah, tá ali. Ó, todos que eu lancei agora, lembra os valores, ó, que eu fiz com vocês? Tá tudo aí, ok? Então esse foi 93. 194. Disponibilizar aos professores e demais usuários o envio de feedback sobre o produto, possibilitando uma comunicação imediata do usuário com a empresa sobre a experiência com o produto.
Então, aqui há a configuração, dá para criar, né, a configuração de questionários, que eu já fiz aqui o questionário dentro de gerenciamento, sistema, pesquisa de satisfação, a pesquisa, acho que foi esse aqui que foi feito, dá uma olhadinha aqui, ó. Só, aqui vocês podem ver que é para os professores, tá? Exclusivamente para quem usa esse módulo do gestão do professor. E aqui nós conseguimos, deixa eu ver, pré-visualizar. Ó, as perguntas. Então, vocês configuram ela, tá? Esse aspecto avalia. Então, as funcionalidades disponíveis da solução são suficientes para a execução das minhas atividades no dia a dia? Aí, pela figurinha, o professor indica qual deles que ele acha, né, que é, dando o parecer total. Esse questionário, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir o meu e-mail de novo. Num primeiro momento, ele vai mandar um e-mail, que é esse aqui, não. Avaliação. Ele vai mandar um e-mail para a pessoa dizendo que tem uma pesquisa. Aqui, ó. Estamos lhe enviando uma nova pesquisa de satisfação, avaliação da satisfação. Gostaríamos que você respondesse, e daí ele dá todos os trâmites, o período de realização, né? E também, quando o professor acessa o portal dele, vem uma notificação. Aqui, ó, estão vendo? Andréia, pesquisa de satisfação. Eu enviei, tá? Remetente sou eu, mas quem recebeu foi a professora. Aí, clicando aqui, vai ter a mensagem com as mesmas informações, tá? E o questionário em si está aqui do ladinho, ó. Cliquei aqui, vou abrir e posso realizar ele, responder. Então, vejam, as mesmas perguntinhas agora a professora pode responder, ó. Vamos supor que aqui está assim, enfim, responde todas elas, certo? 195, permitir aos professores controlar as publicações e acompanhamentos pedagógicos e desempenhos escolares dos alunos, possibilitando assim a consulta pelos alunos, pais e responsáveis. Na verdade, isso aqui, vocês vão, como eu comentei anteriormente, se vocês não querem disponibilizar, vocês desativam o serviço, ou ativam quando vocês quiserem, tá bom? Tanto do acompanhamento, bem que o acompanhamento não cabe, aqui está dizendo o professor, mas a gente sabe que normalmente na prática é a gestão que cuida, né? 196, possibilitar a criação de campos personalizados para algumas funcionalidades do sistema. Então, olha só. Agora, voltando para a tela da equipe diretiva normal, nós temos aqui, dentro do gerenciamento, estrutura, campos adicionais. Aí, agora eu vou filtrar, vamos direcionar para a nossa área, né? Então, vamos filtrar aqui no incluir, rotina, conjunto. Eu quero educação. Em todas essas telas, essas escritas que vocês estão vendo aqui, deixa eu até aumentar o som. Todos esses itens aqui, ó, no cadastro do prédio, do estabelecimento de ensino, da turma, do aluno, a ficha de saúde, expedição funcional, tem coisa que não está pedindo no edital de vocês, mas tem aqui, tá? Obra lá da biblioteca, que também não é o caso de vocês, registro diário, matrículas. Em todas essas rotinas que vocês estão vendo aqui, dá para incluir campos, que eu vou mostrar um na prática para vocês, tá? Então, vamos supor que a gente vai incluir lá no estabelecimento de ensino. Então, eu vou selecionar o estabelecimento. E aqui a gente pode incluir o campo, o bloco. Eu vou colocar até Almirante, tá? De novo. E a data de hoje, só para vocês verem que eu estou fazendo agora. Claro, aqui tem que colocar um nome condizente com a rotina, tá? Mas agora é só para testar. Agora vamos encontrar esse bloco que eu acabei de criar. Esse é o bloco. Bloco é como se fosse uma pastinha, uma aba. E agora nós entramos nele e criamos o campo que a gente quiser. Então, vamos colocar aqui data. E vinculando que tipo de informação você quer lá dentro. Para validar a informação. Data é do tipo data. Ou seja, a pessoa só vai conseguir digitar datas válidas. Não vai colocar uma data que não existe, tá? Pronto, data. Pode ser data o exemplo?
Pode. Só para vocês entenderem, pode ser números inteiros, só número, número e letra, valor, data, lista dinâmica, hora, memo é aquele texto grande que deve um microfoninho, editor, igual, só que com formatação, booleano, que é a flagzinha para marcar, mais do que uma opção, consulta externa, que é para trazer informação de outra tabela, e se é para pegar um arquivo externo. Tudo isso aqui vocês vão poder fazer. Vou colocar a data, e agora vamos ver o resultado disso. Então, vamos lá no estabelecimento, vamos selecionar qualquer escola, e na aba correspondente às informações adicionais, vai ter uma pasta com o nome que a gente deu, e nela a informação que a gente acabou de criar. Não tem limite. Cria quais e quantos vocês precisarem. E é isso. Concluímos o último item, então, do edital. Certo? Certo. Pronto. De que vocês me falarem desde o começo, agora, Isso que eu todos. perguntei. Os que não atendidos, Não né? atendidos, é isso. Então, vamos lá. O item 2. 2. O item 101. O item 123, 124, 127, 128, 129, 137, 190 e finalizou. Foram 9 itens não atendidos. Ah, então tá. Beleza. Vai fazer quanto? 95%. Quanto? 95%. Esse não é o nome dessa parte aqui, né? Perdão. Acho que a minha coluna. Sei. Tá. 95. Olha a diferença. Quanto que é a diferença? 187. 187. Fechou. Não, fiquei quieta. É na hora do almoço. Não pedi nada para fazer pausas, para sair, não. Respeitei tudo, todo o certame. É verdade, tive pausa mesmo. As mãos dela. Eu sou, não, é só me pôr umas coisas dessa aqui, que daí eu não faço, eu não faço.
Nada, eu agradeço. Obrigada, Eu gente. agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Consegui nada em até que segunda-feira às 8h. Tem que ir no bebê e definir. Então vamos abrir a sessão para fazer as consignações. Vamos perguntar que normalmente a empresa licitante PM Sistemas deseja fazer alguma consignação. Agora, fazer a licitante Meta Sistemas. Ok. Sendo atribuído de forma automática. 109. Durante a apresentação desse os campos da demonstradora conseguiu alterar a senha de acesso de outro usuário. Essa funcionalidade pode representar um risco a segurança da informação. A permissão para que o usuário modifique credenciais. A permissão que um usuário A permissão para que o usuário modifique credenciais de outros usuários pode originar incidentes graves, como acessos não autorizados, o vazamento de dados pessoais. Sob a ótica legal, essa funcionalidade do sistema pode configurar violações diretas à LGPD. Aí, o item 127.5 de 809 do Estado. Ok. 137 foi falado no atendimento. 142 não possui integração conforme pede o item.
mostrou apenas o e-mail, mas não o acesso por meio de chave de acesso. Não me pede o e-mail. Aí 160 e 150. 185 não mostrou a impressão de relatórios. Na tela de consulta, o quadro de horários e atividades. A demonstradora afirmou que o sistema não tem a informação principal. O sistema não tem, né? Informação do principal. 194. Não possibilita a comunicação imediata do usuário com a empresa. A comunicação se dá por e-mail. O representante legal da listante Beta Systems optou em fazer as seguintes consignações técnicas. Na análise da Beta Systems, os seguintes itens não foram atendidos. Item 101. A demonstradora afirmou que o sistema não permite o registro de matrícula, número da chamada, sendo atribuído de forma automática apenas. Item 109. Durante a apresentação deste item, constatou-se que a demonstradora conseguiu alterar a senha de acesso de outro usuário. Essa funcionalidade pode apresentar um risco crítico à segurança da informação. A permissão para que um usuário modifique credenciais de outros usuários pode originar incidentes graves, como acesso não autorizado e vazamento de dados pessoais. Sob a ótica legal, essa funcionalidade do sistema pode configurar violações diretas à LGPD. Item 127, 128 e 129 não foram demonstrados. Item 137 foi falado que não atendia. Item 142 não possui integração conforme pede o item. Item 159 mostrou apenas o e-mail, mas não acesso por meio de chave de acesso conforme pede o item. Item 160 e 161 não foram demonstrados. Item 185 não mostrou impressão de relatórios na tela de consulta do quadro de horários e atividades. Item 190, a demonstradora afirmou que o sistema não tem informação de percentual. Item 194 não possibilita a comunicação imediata do usuário com a empresa. A comunicação se dá por e-mail. Então, nada mais havendo ser tratado, vou dar como encerrada a sessão 15 e 6 minutos. E informar que o retorno será às 8h30 da manhã do dia 8 de junho, na próxima segunda-feira, aqui neste mesmo local. Não que não foi avisado o pessoal que ia pegar mais tempo. É o outro módulo, né? De saúde. Vai continuar na saúde, né? Vigilância, essa coisa. Vigilância e saúde.
lá na frente dele. Oi? Não, pode tirar. Pois é, como eu acredito não foi assim. Está acontecendo. Configuração. Tchau, Ars. Tchau. Qual que é? 03. Vídeo amor. Tem que salvar como? Também. Não aparecia? E não foi. Pegar esse. Em todo caso, aquele que É. o Até único do Word que vai. O único do Word. É. Vai,
Não foi de bom. Não foi que nem aquele dia. O problema é aquela pecinha na É frente da do noite notebook aqui, ali. deve ser. E fazer um treinamento. Eu acho que é a extensão do arquivo. Pode ser. O Word mais tradicional, a impressora abre ela. Isso é ela, agora é a vez dela. Ela fez ela fazer exercício. Todo dia foi você. Não, você vê que não tá ali o arquivo. Será que não tá mesmo? Tá o detalhe. Acho que foi que eu achei lançado, porque demorou muito rápido. Ela demorou mais que eu para ter certeza que não estava vendo. 10 vezes. Acho que eu fiz. Segunda, esqueleto. Você está fazendo aquela planilha lá. Fazer uma boa impressão. Fazer a escolha dos profissionais. Vamos analisar quando vocês conheçam as coisas genéricas. Nada de ninguém tem não. A resenha pagou o artigo lá em João. Viu? Só para te falar, você fez isso comigo. Mas ele ficou com ele não disse nada. Ele não disse nada. Lá. Ah, tá certo. A menina pagou, ela. Já bem. Eu quero dizer que está quase acabando. Essa parte. Próximo, não. Pode ir se apresentar só. Oi? 3 livros. Nossa, Você não vai no banheiro? Faz nada. Só uma dúvida, o representante que vai, o computador que vai apresentar a área da saúde também, a da ação social, ou é outra pessoa? É o mesmo. É o mesmo? Vigilância é o mesmo. Vigilância, saúde e ação social. Mesmo profissional. Pessoal, eu vou tirar Xerox lá, mais uma vez agradecer, mais essa semana. Segunda, estamos todos aqui novamente. O auditório professor Vale. Só deve levar uns 2 dias. Eu acho que nós vamos usar praticamente a semana toda. Nós. Vamos pensar que vai ser a semana toda, que se for antes, nós estamos Fica mais no grupo. feliz. Fica mais feliz. Já vem com a mala pronta para a semana, né? Rapaz, eu não vou em Palhoça sem mala. Eu imagino. Eu fui fazer uma agenda na Matinha e fui dormir em Belo Horizonte. Nossa, Ali, Coisa. ossos do ofício. Deve passar por isso também.
Só sabe a hora e a data da saída, né? É a hora que tá lá. Depois de outra história. Gente, obrigado. Obrigado a você. Até mais. Até mais. Não vem mais. Não vem mais? Aqui não. A tarde foi já. De nada.